Emily, seja bem-vinda. Vamos só relembrar realmente. A gente até poder fazer algumas questões aqui, se Deus quiser. Esse slide, se vocês quiserem, eu disponibilizo, tá? Ele é meu, os direitos autorais são meus, então vocês podem fazer o que quiser com ele. Se esse slide não suprir a minha necessidade, eu vou colocar mais coisas, tá? Somente quando eu falo de efeitos Tyndall. Vocês estão vendo o slide aí direitinho, tá? Sim. Pronto, deixa eu iniciar aqui. Então, no caso aí, a gente vai começar com a questão de estudo das soluções, ou soluções, nosso material faz direto de soluções. Quando a gente fala de solução, a gente fala de soluto e de solvente. Só para lembrar que o soluto é quem tem a menor quantidade de partículas relacionadas à solução, e obviamente que solvente é quem vai ter maior quantidade de partículas. Isso daí a gente vê um exemplo muito comum chamado solvente universal, que é a água, né? Mas não se trata apenas dessa questão aí de soluto e solvente. Vocês podem, nos livros, somente eles começam falando sobre dispersão, dispersante, né? Disperso, dispersante ou dispergente. Quando vocês ouvem essas expressões, nós estamos arremetendo a solvente e soluto, ok? Se der tempo, eu vou colocar mais coisas em relação a isso daí. Como esse slide é meu, eu vou trabalhar direto com ele, tá? Então, características das soluções. Quanto ao tamanho médio da partícula, no caso aí do soluto. Para ser considerado uma solução, gente, ela tem que ser de natureza homogênea, a chamada solução verdadeira. Porque nós temos aí dispersões grosseiras, nós temos os coloides e nós temos as soluções. Quando a gente fala de dispersão grosseira, a gente tem uma quantidade de nanômetros maior que essa daí. No caso aí, 10 nanômetros. Então, eu consigo, a olho nu, identificar o tipo de solução relacionada a essas dispersões. Nós temos o colóide está no intermediário entre eles, né? Onde, quando se fala de colóide, nós lembramos de alguns efeitos. O efeito Tyndall, né? O movimento browniano, que eu creio que vocês devem ter visto isso com Orff lá no segundo ano. Tá? Mas relacionado diretamente às soluções, para ser considerado uma solução ideal, ele tem que ser único exclusivamente de natureza homogênea. Eu não vou conseguir identificar quem é soluto e quem é solvente, nem utilizando ultrafiltros ou mesmo ultracentrífugas, né? Movimentos de centrífuga para poder fazer aquela separação que nós conhecemos entre soluto e solvente. Ok? Quanto à natureza da partícula, ela pode ser iônica ou molecular. Só temos que sempre frisar que se trata de uma solução ideal, ela tem que ser homogênea. Então, se você olha para a solução e consegue identificar quem é soluto e quem é solvente, não é considerado uma solução ideal, embora seja uma solução pelo fato de existir a presença e a interação entre partículas de soluto e solvente. Se tem interação de partículas e está produzindo, está havendo contato, está havendo dissolução, então nós vamos ter aí uma solução perfeita. Lembrando que, se eu perguntar para vocês se existe solução entre água e óleo, vocês vão me responder o quê? Água e óleo, qual uma solução? É considerado solução? Perfeita não, né, professor? É considerado solução, não é solução perfeita porque eu vou identificá-los, né? Aí você pode dizer, professor, mas água e óleo não se misturam. Claro que se misturam. Elas não têm a dissolução, tá? Mas tem contato. Elas vão ter contato, elas vão formar um negócio chamado de emulsão. A emulsão é a divisa, né? É a fronteira entre um composto polar e um composto apolar. É aquela divisazinha onde a gente consegue identificar quem é óleo e quem é água. Voltando em relação a esse óleo e água, esse conteúdo vai ser comigo também. A gente já trabalhou isso, né? Quando falamos de separação de mistura, né? Que a gente tem que sempre, quando vocês forem questionados em relação aos componentes e os estados físicos deles, vocês não podem esquecer, por exemplo, desse exemplo aí de água e óleo, que nós temos aí dois estados líquidos, né? O líquido do óleo e o líquido da água. Não é porque os dois são líquidos que eu vou definir como apenas um estado líquido. Nós temos dois. Até porque
visivelmente eu consigo identificá-las. Então, são fatores que vocês precisam sempre levar em consideração. Se eu conseguir identificar, obviamente que eu vou identificar o estado físico deles. Então, se eu não consigo, por exemplo, água e álcool, aí fica complicado de eu poder dizer que são dois estados líquidos, né? Eu não consigo identificar quem é água e quem é álcool, relacionado aí à não utilização de instrumentos, né, para poder fazer essa verificação. Só fazendo essa ressalva de que quando a solução é perfeita, nem com instrumentos eu consigo fazer essa identificação. Quanto à sedimentação, não sedimenta. O que é sedimentar? Não forma corpo de fundo. Mesmo que eu deixe ele em repouso absoluto, não vai haver a formação de corpo de fundo, e muito menos essa formação de sedimento utilizando ultracentrífugas. Eu não vou conseguir fazer isso se eu trabalho diretamente com soluções perfeitas. Quanto à separação, também não vai ocorrer. Eu não consigo separar por filtro nenhum, nem ultrafiltro, nem filtro compacto, eu não consigo fazer separação. Nem mesmo por separação a vácuo, não dá para fazer. Então, isso são as principais características relacionadas a eles, no caso aí. A classificação quanto à natureza do soluto. Então, nós temos aí soluções iônicas, no caso, chamadas de eletrolíticas. Muito cuidado com essa questão eletrolítica, que quando você... Nas questões vai estar assim, a solução eletrolítica. É a solução que tem íons. Mas íons em que sentido, professor? Qual a natureza desses íons? É um sal? É uma base? É um ácido? Pode ser qualquer uma das três. Então, todas elas formam íons em meio aquoso. O que é isso, professor? Vai haver a quebra da molécula e vai haver a produção dos íons, formadores daquele sal, formadores daquele ácido ou daquela base. Tá? Isso daí é que nós chamamos de soluções iônicas ou eletrolíticas. Né? Ó, o soluto é formado por íons ou por uma mistura de íons com moléculas. Então, eu vejo isso no ácido. Né? O ácido, embora eu não tenha metais presentes na molécula de um ácido, mas existe ali a formação do cátion e do ânion. Você pega o HCl, por exemplo, né, que é um ácido comum nosso de trabalho, então o HCl está aqui, você vai fazer a diluição dele, lembrando que é ácido na água, nunca água no ácido, tá? Vocês que costumam utilizar aquele material de limpeza pesado, que é o ácido muriático, vocês podem até dar uma dicasinha aí para a mãe de vocês. Nunca coloque a água no ácido, tá? Para fazer a dissolução, ok? Porque lá na instrução diz, né? Dissolva em 2 baldes com água, coisa assim, né? É o ácido na água, tá? Se coloca a água no ácido, vai espirrar em alguém que estiver próximo, é uma temperatura aproximadamente de 60 graus. Tá? Causa aí, miseravelmente, uma queimadura de 2º grau. Então, quando tem a quebra aqui da molécula, ficou o hidrogênio assim meio ridículo, que agora eu não sei porque que está assim. Deixa eu apagar aqui. A gente vai ver que vai produzir os íons. Vai produzir o H+, que a água foi utilizada ali, ó. Produziu o H+. Não vou conseguir colocar aquoso, tá? Porque a minha escrita aqui está de alfabetização. E o Cl-. Lógico que o balanceamento ali não está perfeito, né? Ó, aqui tinha que ser H3O, né? Agora sim, agora está perfeito o balanceamento. Eu utilizei a água aqui, não coloquei ela como subscrito. Então você vai ver que eu tenho uma produção aqui do cátion e tem uma produção do ânion, mesmo que o hidrogênio não seja um metal. Mas aí no meio aquoso, por exemplo, essa solução é capaz de conduzir corrente elétrica. Né? Então, se tivesse muito exclusivamente na forma molecular, não há essa condução. Então, eu não teria, por exemplo, uma solução eletrolítica. Ela só vai ser eletrolítica quando ela tem a presença de quem? Da água, porque quem é o soluto aqui? É o ácido, né? O ácido vai interagir com a água e aí vai haver a liberação aqui dos seus íons para poder condicionar aí uma solução eletrolítica. Alguma pergunta? Não, né? Não. Certo. Então, soluções iônicas, eletrolíticas, ó, a característica principal de uma solução iônica é as propriedades de condução de corrente elétrica. Um bom exemplo é a solução líquida encontrada nas baterias de automóvel, que existe ácido sulfúrico, esse ácido sulfúrico é concentrado, cerca de 98%, né, dissolvido em água, então é muito forte. Quem manuseia esse tipo de material, ele corre um risco muito grande, tanto de se asfixiar com esse gás, que é liberado, e quanto
uma queimadura aí de terceiro grau se mantiver contato direto com ele. Então, a solução não eletrolítica é o contrário, né? A presença, por exemplo, da glicose. A glicose, ela é molecular, então você tem solutos moleculares, açúcar, a sacarose, a glicose, o álcool, enfim, solutos moleculares, eu não vou ter a condução ou condutibilidade elétrica. Então, ó, como essa solução não possui íons, né, disseminados no solvente, elas não podem conduzir corrente elétrica. Um bom exemplo desse tipo de solução é a mistura de água e açúcar, no caso a sacarose, né? Então, se não conduz corrente elétrica, então não existe a possibilidade aí de ela ser considerada iônica. Então, nós vemos aí que, na presença de um soluto não iônico, no caso, um soluto molecular, o que vai acontecer, professor? Vai acontecer um negócio chamado de solvatação. Pode anotar isso daí, solvatação. A solvatação só acontece quando nós temos uma interação com solutos moleculares, nós temos estruturas moleculares. Essa solvatação é única e exclusivamente a diminuição da energia das ligações. Então, quando você vai dissolver a sacarose na água, que é o açúcar, ela vai produzir a mesma quantidade de açúcar presente lá. No caso, só enfraquecer a ligação. Vai ter a mesma estrutura de sacarose. Não produz íons, não tem cátions, não tem ânions. Eu tenho um composto molecular que não é capaz de conduzir corrente elétrica. Então, quanto ao estado de agregação dos seus componentes, né, a natureza deles. Então, veja, ó, aqui nós temos, está meio embaçado, é porque eu estiquei o PDF, mas ó, contém uma solução gasosa, líquida e sólida. Na solução gasosa, o solvente é o gasoso, soluto também. Um exemplo, atmosférico, filtrado. Se eu perguntasse para vocês quem seria o solvente do atmosférico, é quem tem maior quantidade de partículas. Então, quem tem maior quantidade de partículas no atmosférico é o gás nitrogênio. Então, ele é o solvente. Ele envolve todos os gases, né? Envolve o oxigênio, envolve os poluentes, no caso, os CO2, o SO3, enfim. Ele é que envolve esses gases, tá? Porque ele tem maior quantidade, ele é o mais abundante na crosta terrestre. É isso? Na face da Terra é o gás nitrogênio. A gente fala aqui da solução líquida, né? Eu tenho três possibilidades. Eu tenho um líquido com gás, que é o nosso refrigerante, vamos falar dele mais à frente. Eu tenho um líquido com líquido, que é a questão do combustível, o álcool, não é isso? Ó? A água e o etanol. E eu tenho esse líquido sólido, que são o soro glicosado. O soro glicosado ele tem a presença de 0,9% de NaCl, né? Ele tem essa quantidade que, para muitos, ainda é alta para quem tem pressão arterial. Então, não é à toa que quando alguém vai ser tratado, precisa ser acometido com um soro, eu preciso dizer, ó, eu sou hipertenso. Então, a modificação desse soro é imediata, né? Pela quantidade, embora pequena, mas a presença do sódio é quem modifica a pressão arterial. Não é isso? Então, ó, nos sólidos, nós temos o solvente é o sólido, mas eu posso relacionar o sólido com o gasoso. Um exemplo aí, a platina, né? E o gás hidrogênio. Posso ter outra solução entre o sólido e líquido, que é a amálgama. No caso aí, você está notando que essa solução, elas são homogêneas, né? São todas homogêneas. Nós temos aí a sólido com sólido, que é o latão, né? Que é justamente a mistura, a formação da liga, né? Da liga metálica. Eu não consigo dizer ali quem é latão, quem é cobre, quem é zinco, enfim. Eles estão fundidos, né? Está vendo aí a fundição entre eles e eu não consigo fazer a identificação. Justamente nós estamos trabalhando com soluções. Outra quantidade de soluto em uma relação de solvente, ó. Então, vamos ver que nós podemos classificar como solução diluída, né? Ó, solução diluída, temos a outra concentrada, né? Ó. A solução diluída, está aí a sua classificação. Quantidade de soluto é pequena, né? Em relação à quantidade de solvente, ela é diluída por isso. Né? Eu tenho muito mais solvente do que soluto. E a concentrada é o contrário, né? Eu tenho mais soluto do que solvente. Eu coloquei aí o exemplo do café, né? Porque tem gente, por exemplo, que a gente já vai entrar diretamente em relação a isso. Eu, por exemplo, gostava muito de café doce. Porque as soluções, eu posso definir elas também, além dessa questão de ser diluída ou concentrada, pelas suas
quantidades, né? Eu posso ter uma solução saturada, posso ter uma solução insaturada e supersaturada. Então, quando eu vou adoçando esse café, né, vou utilizando lá o sacarose, nosso açúcar, no meu caso, eu gosto dela bem doce. Então, vai chegar ao ponto de que o solvente, né, do café não vai conseguir mais dissolver a quantidade de açúcar presente. Isso é o nosso próximo conteúdo relacionado às soluções. Então, vai acontecer o quê? Vai haver o corpo de fundo, né? A formação aí de corpo de fundo, que é chamado precipitado. E aí eu vou definir essa solução como sendo uma solução supersaturada. E chegou ao ponto de onde eu ultrapassei um negocinho chamado coeficiente de solubilidade. E justamente o coeficiente de solubilidade é a capacidade máxima de solubilidade de um soluto para 100 gramas de água. Então, se ultrapassou isso daí, eu não consigo mais fazer a dissolução. Tá? Mas nós vamos ver também que a questão de dissolução está muito relacionada à temperatura. Em alguns casos, quando se aumenta a temperatura, eu chego na solução saturada, que eu cheguei a um nível realmente, e passou, por exemplo, 1, 2, 3, 4 gramas de um determinado soluto, eu vou ver lá realmente ele no corpo de fundo, eu não posso classificar ainda como sendo supersaturada, porque se eu aumento a temperatura da solução, se eu faço aumento, se eu boto no fogo lá e aumento a temperatura, eu vou ver que aquele corpo de fundo que sobrou, ele vai desaparecer. Quando isso acontecer, eu chamo essa solução de solução saturada com corpo de fundo, né? Porque eu estou desenvolvendo a temperatura, o aumento da temperatura, para que ocorra essa dissolução. Se a solução é supersaturada, você pode aumentar a temperatura que você quiser e não será possível haver a solubilização daquela quantidade exacerbada lá no fundo do copo. Tá? Não terá mais condição. E aí, por isso que é chamado de supersaturado. Mas só lembrando que se a solução é supersaturada, ela vai dissolver a quantidade X que é capaz de ser dissolvida em 100 gramas de água. Não vai modificar porque eu adicionei os demais, não. Só vai dissolver, por exemplo, o sal, 36%, né? A dissolve lá e o que sobrou vai para o fundo do copo. Aí só para quem gosta de café, o açúcarzinho bonitinho, né? Qual é a professor, eu gosto muito. Bem, do valor demais. Cafezinho, com um cuscuz rebocado na manteiga. É bom demais. Vamos lá. Qual é a solubilidade? Ó, é justamente o que eu falei para vocês, a quantidade máxima de soluto de uma quantidade padrão de solvente consegue dissolver a uma dada temperatura. Então, quando eu falei que o sal, ele uma estima de 36, eu vou arredondar para 36, mas eu digo que eu vou conseguir dissolver 36 gramas de sal para 100 de água a 20 graus. Então, a temperatura, ela modifica a quantidade de que eu vou dissolver. Então, se eu tenho uma temperatura alta, eu posso dissolver tranquilamente. Se eu tenho uma temperatura baixa, eu posso não dissolver totalmente alguns solutos. Isso acontece, um exemplo básico, a gente está falando de café, quem gosta de tomar chocolatado de manhã. Mas vamos notar que existem soluções, né, que existem solutos, por exemplo, que agem de maneira endotérmica ou exotérmica. Como assim, professor? Eles vão se dissolver, né, o soluto se dissolve facilmente no solvente, em alguns casos, se, por exemplo, no achocolatado, o leite for morno. Tem gente que gosta de preparar com leite morno. Vai adicionar lá o Nescau, o Todinho, enfim, a marca que você usa, e vai haver a dissolução natural. Né? Facilmente é dissolver e você toma ali o seu achocolatado normalmente. Mas tem gente que gosta de um leite gelado. Com leite gelado, por exemplo, vai demorar um pouco mais. Vai ficar aquele bolão lá na solução, você fica lá mexendo o copo, mexendo, a colher ainda vai ficar cheia de chocolate, né? Então você não consegue fazer a dissolução facilmente. Mas, obviamente, que ela vai dissolver, mas vai demorar um pouco mais. Então, nós temos elementos que vão agir nesse sentido, no sentido de se dissolver absorvendo calor e outro se dissolver liberando calor, com baixa temperatura, né? Baixa temperatura faz aí a sua dissolução perfeita. Vamos ver exemplos aí, ó. Olha o exemplo do sal. 39,8 gramas de sal em 100 gramas de água a 100 graus. Ele deu a temperatura para a gente. Essa temperatura ela pode mudar. Se ela muda, isso aqui vai mudar. Ó.
Isso daqui é a informação relacionada à quantidade de sal que vai ser dissolvido para 100 gramas de água. Mas para essa temperatura, para 100 graus, se eu modifico, se eu baixo, se eu aumento, eu vou modificar a quantidade de soluto que vai ser dissolvida. Tá? Isso é importante lembrar. Então, a temperatura é fundamental nesse sentido. Ok? Então, isso significa que a temperatura de 100 graus, 100 gramas de água consegue dissolver no máximo, no caso aí, 39,8 gramas. No máximo, dissolve isso, né, para essa temperatura de 100 graus. Ok? Então, o coeficiente de solubilidade depende pouco da pressão em solução líquida. Porém, a sua dependência da temperatura para qualquer tipo de solução. Então, essa temperatura é o fundamento, é o ponto de partida para a gente poder identificar a quantidade de soluto que vai ser dissolvida no solvente. A quantidade de soluto que vai produzir aquela solução. A temperatura é fundamental nisso. Então, muito cuidado com as questões, quando elas falam de aumentou a temperatura e resfriou, né? Baixou essa temperatura. Então, você tem que ver que vai haver uma certa diferença, né? Se aumentou, tem uma quantidade X para ser dissolvida. Se baixou, agora eu vou ter uma quantidade Y. Então, tem que haver uma diferença, né? Em relação às temperaturas. Até porque você tem que ver se a solução é saturada, com corpo de fundo, ou se ela é supersaturada para poder dizer quanto de soluto vai ser dissolvido. Então, aqui nós temos um gráfico relacionado à questão da solubilidade. Vocês notam que, mesmo com o aumento da temperatura, a solubilidade desse sal não é tão perfeita. Vocês vão olhar bem a ordenada, né, do coeficiente. Ele consegue dissolver nessa temperatura, né, a quantidade que ele está dizendo, 39,8. Né? Então, a temperatura vai me dar esse parâmetro. Então, se eu aumentei a temperatura, eu vou aumentar a possibilidade de dissolubilidade. Se eu diminuo a temperatura, eu vou diminuir aqui também, ó. Eu vou diminuir aqui também do lado a quantidade de soluto que vai ser dissolvida. Então, elas estão diretamente relacionadas, né? Tanto aqui o coeficiente quanto a temperatura das soluções. Então, veja aí, ó, para esse sal, para cada temperatura. A 0 grau, ele vai dissolver 35, né? Ó. Tá vendo que está aumentando, né? Ó. Está aumentando a cada temperatura, 35, né? Ó. 26, ó, tá aumentando aqui, ó. A 100 graus ela tem essa capacidade máxima. Então, se eu vier diminuir a temperatura, eu vou diminuir a quantidade de soluto que será dissolvido. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Estão muito falados. Olha para vocês aqui. Dá para todos. Olha a Luana aí, ó. Estou vendo só a escuridão. A Ana Caparinha sempre sorrindo, graças a Deus. Ana Valéria, Isabelle. Tem mais gente aí? Não estou vendo quase ninguém. Mas vamos lá, vamos continuar. A curva, como é que funciona essa curva? Né? No caso aí de um sal hidratado. O que é um sal hidratado, professor? Sal hidratado é aquele sal que tem a presença da molécula de água. Vou dar um exemplo. Sulfato de cobre pentahidratado. Então, esse penta quer dizer que eu tenho 5 moléculas de água, fazendo com que ele vire cristais, né? Que ele esteja aqueles cristais hidratados, justamente pela presença dessa água. Então, veja aí. Quando eu vou trabalhar com sais hidratados, eu vou notar que no processo aí endotérmico, porque endotérmico é quando está subindo, tá vendo? Vocês vão notar que o gráfico está subindo aqui, ó. Essas moléculas de água, elas vão sofrer uma desidratação. Então, nessa desidratação, vocês notam que vai ter o que nós chamamos de pico de inflexão, que é isso daqui, ó, essa curvinha. Nessa curvinha aqui, ó, é eliminado 2 moléculas de água. Nesse caso, nós temos aqui, ó, o cloreto de cálcio hexaidratado. Então, quando você observa essas quantidades de água presentes no sal, está indicando que ele é hidratado. Então, quando eu vou fazer aí a questão da solubilização desse sal e ele tem água presente, quando chega bem aqui nesse ponto, a uma determinada temperatura, óbvio, né? Que, ó, pressão, temperatura. Então, chegou bem aqui nessa temperatura, ele vai perder essa quantidade de água. O que é que vai acontecer? Quando ele perde essa água, vai haver liberação de calor. Então, quando libera calor, ele vai decair novamente, ó. Decai e começa a crescer de novo, ó, porque vai aumentando a temperatura. Né? Então, eu tinha 6, perdi 2, fiquei com 4. Né? Então,
o dicloreto, no caso aqui, perdi 4, né? Então vai acontecer a mesma coisa. Chegou aqui o chamado ponto de inflexão, né? Ó, o ponto de inflexão aqui, e aí a determinada temperatura ele perdeu mais 2. Isso vai acontecer até não ter mais a presença de água, né? Então, quando a gente precisa fazer esse processo de desidratar um sal, tem que fazer isso, um aquecimento, né? Um processo endotérmico. Vai haver um ponto X, que é o de flexão, vou perder a quantidade de água, e aí ela vai dar uma queda, um decaimento, né? Que é chamado o processo exotérmico, e depois volta a ser endotérmico para poder perder mais moléculas. Isso daí é a representação do gráfico de um sal hidratado. Tudo bem, gente? Solução insaturada. Bora aqui. Solução insaturada. Toda solução que possui uma quantidade de soluto dissolvida inferior ao coeficiente de solubilidade. Então, vocês viram lá que a 20 graus o sal de cozinha ele dissolve a 36. Se eu dissolver 24, 25, ou até mesmo 30, essa solução, né, ó, é uma solução insaturada. Não chegou na saturação, né? Saturação, lembrando que é o máximo que pode ser dissolvida. Então, essa solução, por exemplo, vai ser impossível de a gente identificar a presença do sal na solução. A olho nu não tem como fazer. Então, as soluções que eu não consigo identificar, elas são todas soluções aqui insaturadas. Então, eu posso até classificar essa solução insaturada como uma solução diluída, né? Onde eu vou ter muito mais solvente do que soluto, ok? Um exemplo aí, ó. Solução aquosa contendo 25 gramas de NaCl dissolvido em 100 gramas de água a 20 graus. Ele me deu a quantidade, né? Ó. O Uzinho já está dizendo aqui que vai ter aula que só tem 10 minutos. A solução aquosa contendo 25... É só 10 minutos mesmo aonde, rapaz? Eita, zoom, moleque. 100 gramas de água. E aqui é a quantidade que vai ser dissolvida. Análise da curva de solubilidade de NaCl admite a dissolução de 36 gramas de água, aliás, 36 gramas de NaCl a 20 graus. Ou seja, 11 gramas, né, a mais do que a massa dissolvida. 11 gramas a mais. Então, ó, é como se eu estivesse fazendo essa diferença. Né, ó, porque isso daqui é a regra. A 20 graus, a gente vai conseguir fazer esse processo. Né, ó. Isso daqui eu vou fazer a diferença. Quando eu faço a diferença com a informação e o que eu quero dissolver, a quantidade que eu quero dissolver, eu vejo aqui, ó, o quanto falta para ser dissolvido. Ó. Faltam 11 gramas, né? Faltam 11 gramas se o meu limite total está relacionado aqui. Então, esse valor é o que vai indicar para mim se a solução é saturada, se é insaturada ou se é supersaturada. Né? Se, por exemplo, eu necessitasse aí indicar, no caso, se eu tivesse uma solução saturada com corpo de fundo, se eu necessitasse indicar quanto de soluto sobrou, quanto de soluto não foi dissolvido. Eu vou fazer a diferença. Eu faço a diferença. No caso, vamos dizer que eu tinha 36, que é o pico, né, que é a saturação. E sobrou 1. Eu já sei que sobrou 1 grama. Eu tinha 36, eu tenho 36 como informação e quero dissolver 37. Vai sobrar 1 grama. Esse grama não tem para onde ir, gente. Ele vai para o fundo do recipiente. Ele vai ficar no fundo, ele vai mostrar para a gente que ele é uma precipitação, ele está lá embaixo. Né? Então, mediante a temperatura, como já foi falado, eu posso fazer a dissolução. Mas nesse caso aí, eu posso indicar esse 1 grama como sendo a insaturação. Aliás, como sendo um corpo de fundo, definindo aí o tipo de solução que eu estou trabalhando. Tá? Geralmente, quando se trabalha com soluções em relação a quais são insolubilidade, é dessa maneira que vocês são questionados. Vocês são questionados se a reação é endotérmica, a reação é exotérmica, né, a quantidade de corpo de fundo que foi produzido, enfim, é mais ou menos isso que vocês são questionados. Uma solução saturada. Saturada é toda solução que possui uma quantidade de soluto dissolvida exatamente igual ao paciente. Se é 30 gramas para 100 de água, eu vou dissolver só os 30. Se é 31, vai sobrar. 32 sobra, então os 30 está dissolvido, os demais é corpo de fundo. E aí eu classifico como sendo saturado. Mas eu posso definir como sendo saturado e corpo de fundo, porque eu vou aumentar a temperatura para fazer a dissolução.
né? Eu posso fazer esse procedimento, esse processo. Outro exemplo, uma solução aquosa contendo 37,8 gramas de NaCl, dissolvidos em 100 gramas de água na temperatura de 70 graus. A análise da curva de solubilidade do NaCl não admite a dissolução de qualquer quantidade adicionada de soluto a 70 graus. Então, se a gente for ver, se eu digo que o soluto é igual à concentração, soluto está sendo igual à concentração. Quando você olha isso, você está dizendo que a solução é saturada. Então, se não admite, né, o soluto, no caso, é a temperatura de 70 graus, é porque eu não posso ultrapassar disso. Se eu ultrapasso disso, eu estou fazendo uma relação aí diretamente com a sobra, né? Se sobrou, formou corpo de fundo, eu já não posso mais classificar como sendo uma solução saturada. Eu vou ter que fazer a definição dela. Mas faço uma ressalva de que a quantidade não pode ser tão grande assim. Se sobrou 2, 3, 4, 5, 6 gramas desse soluto, eu posso aumentar essa solubilização aumentando a temperatura. Consigo fazer isso. Eu não consigo quando a quantidade é muito além, né, no caso de soluto que sobrou, para poder tentar fazer a dissolução novamente. Tá? Então, uma quantidade pequena é possível. E aí eu posso classificar como sendo solução saturada de corpo de fundo. Então, não se espantem se vocês se depararem com questões falando isso. Solução saturada com corpo de fundo. Aí você pode grilar, não, mas quem faz corpo de fundo são soluções supersaturadas. As soluções supersaturadas, elas são totalmente dissolver a quantidade, mas sobrou demais numa quantidade exacerbada que foi colocada para poder fazer a dissolução. Um detalhe importante em relação às soluções saturadas de corpo de fundo é que elas são muito instáveis. Como assim, professor? Quando você sobrou, né, a quantidade de sal, né, sobrou lá, e você vai aumentar a temperatura, se aumentou, dissolveu. Se você jogar mais um grãozinho, por exemplo, de açúcar nesse recipiente, vai retornar novamente para o corpo de fundo, justamente porque essa solução, quando ela tem corpo de fundo, solução saturada com corpo de fundo, ela passa a desenvolver um desequilíbrio, né? E para esse desequilíbrio acontece nos mesmos que nós vemos lá em equilíbrio químico. A questão da concentração, se eu aumentei a concentração, a questão da temperatura, né? Que se eu pegar a temperatura que está do recipiente e a da minha mão, por exemplo, são diferentes, vai ocorrer o desequilíbrio e volta novamente a formar o corpo de fundo, e a questão da pressão exercida sobre ele. Então, ele não consegue resistir a esses três fenômenos que eu acabei de falar para você, e volta a produzir o corpo de fundo, ok? E a supersaturada é essa que toda solução, né, metaestável, que possui uma quantidade de soluto dissolvida superior ao coeficiente, porém a quantidade adicionada ainda continua dissolvida. Então, se são 30 gramas por 100 de água, vai continuar dissolvida. Mas eu estou dissolvendo 60 gramas, então vai ficar 30 lá embaixo. 30 dissolve e 30 fica embaixo. Esses 30, mesmo aumentando a temperatura do sistema, eu não vou conseguir fazer a dissolução. Gente, antes que a aula acabe, está faltando 3 minutos, quero que vocês já façam um material para a gente corrigir, tá? Corrigir na próxima aula mesmo. O que a gente faz? A gente faz uma aula de teoria, outra prática. Começando na página 48, tá? Vai dar 48, caderno 1, acho que é 1, né, que chama. Superatividade 1, né? Superatividade 1, ok? Da página 48, eu vou colocar essa informação lá também, vou colocar o slide e coloco essa informação lá também. A52, 48 a 52, tudo bem? Solução aquosa contendo 39 gramas de NaCl dissolvido em 100 gramas de água a uma temperatura de 50 graus. Como obter uma solução supersaturada? Veja aí. Aqui é praticamente um resumo do que eu falei. Né, ó, a gente está adicionando aqui 39 gramas a 100 gramas de água, tem uma temperatura de 100 graus. Tem aqui a solução insaturada, porque eu estou, por exemplo, não vejo o corpo de fundo. Né, tem aqui o repouso, 50 gramas, tem um cristal. Aqui eu já estou relacionando a solução direcionada à supersaturada, mas você vai ver que a solução saturada com corpo de fundo, eu posso modificar aumentando a temperatura. Se eu joguei o sal e ele ficou, e eu não mexi com a temperatura, aí eu sim classifico, é supersaturado. Mas,
Se eu mexi com a temperatura e dissolveu aquela quantidade que ficou, né, no precipitado, aí eu vou chamar de solução saturada com corpo de fundo. Né? Você nota que a agitação modifica, aumento da temperatura modifica, a pressão modifica, a concentração vai modificar. Então, você tem que estar ligado nisso aí. Ok? Tá faltando um minutinho, mas dá tempo. Solução saturada com corpo de fundo, pode também agitar ou adicionar um único cristal ou germe, no caso aí, ó, de cristalização à solução supersaturada, e ela torna-se uma solução saturada de corpo de fundo. O excedente que antes se encontrava dissolvido precipita indo para o fundo do recipiente. Foi o que eu falei, né? Aumentou a temperatura, consegui produzir novamente, chegando no limite, né? Quando chegou no limite, aí se eu tiver interferência, se eu adicionar um germe, se eu modificar a concentração, enfim, né, eu vou voltar para o corpo de fundo, aí volta a ser a solução supersaturada. Tem um exemplo aí que eu vou acelerar, vou botar isso para vocês depois. Tá? Mecanismo de solução, né, a gente tem que ver o processo, se ele é endotérmico ou exotérmico, isso aí eu preciso dizer. Tá? Então, aquilo que eu falei para vocês da chocolatada, né, tem aquela chocolatada que funciona muito bem, então, se aumenta a temperatura, é a chamada solução endotérmica, né, se eu diminuo, se solubiliza com a diminuição da temperatura, é o exotérmico. Então, vamos ver sais, né, ó, e eu posso ver aqui, né, através da entalpia, né, se a entalpia é negativa, é porque é exotérmico, vocês veem isso, ó, você está cometindo aqui a moléculas, né, substâncias moleculares. Aqui nós estamos vendo a presença de metal, então aqui você vai notar que esse sal relacionado aqui, ele é endotérmico, ele precisa absorver energia para poder solubilizar. Deixa eu ter um gráfico rapidão aqui. Tem um aumento da temperatura do sistema, a diminuição